O mercado de commodities com Maurício Bellinello. Vamos lá, Davi da Luz. Maurício, boa tarde para você, tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a todos também. Bom, são várias as abordagens que eu tenho para contar contigo, né, com a tua participação hoje, mas vamos fazer o contrário, né? Você tem um destaque, uma manchete, por dizer assim, nessa tua participação. Qual que seria esse destaque para poder já abrir com a atenção de todos que estão nos acompanhando nesse momento? Para quem lida com o físico, né, tem encontrado algumas situações, no mínimo, curiosas, né, acontecendo nesse momento, né? Por exemplo, no milho, na soja mesmo, muitos lugares eles não estão fazendo carregamento, né? A logística está muito ruim. E outros lugares, para você ter uma ideia, eles estão antecipando o pagamento e atrasando o carregamento, né? Essa informação tem sido muito recorrente em muitos lugares do Brasil. E tem umas explicações estranhas, mas ela vai desaguar numa explicação que é muito ruim para o brasileiro, para o agricultor e para todo mundo que, né, tem algum tipo de atividade produtiva, que é o que a gente chama de defasagem no preço do diesel em relação entre o que a Petrobras deveria cobrar e o que está sendo cobrado agora, Braga. O valor atualizado agora, nesse momento, é que a Petrobras teria que aumentar o diesel em 37%. 37%? 37%. É a defasagem neste momento. Em alguns lugares, assim, dependendo, porque de verdade varia muito o preço dentro do Brasil, né? Mas a diferença nas refinarias agora teria que ficar em torno de R$1,50 a mais na refinaria, o que na cadeia, né, deve trazer um aumento da ordem de R$1,80 a até R$2 por litro na bomba. A Petrobras está, neste momento, subsidiando o diesel de uma forma extremamente agressiva, né? Porque o que eu falei, a defasagem é de 37%. E detalhe, tá? Esse problema do diesel é um problema global. Ninguém fala do tema, você não vai ver isso em lugar. O primeiro lugar que você já ouviu foi aqui. Agora eu falando. Para você ter uma ideia, os estoques de diesel, os Estados Unidos têm um estoque estratégico de petróleo, gasolina, diesel e querosene de aviação. Os estoques de diesel, nesse momento, estão nos menores níveis desde 2008, há 14 anos. É o pior estoque de diesel. Detalhe interessante, cerca de 23% a 24% de todo o diesel consumido no Brasil é importado. Um quarto, basicamente. E sabe quem é o nosso maior, de onde a gente importa a maior parte? Dos Estados Unidos, que não tem estoques de diesel, ou seja, que estão com um problema gravíssimo. Nesse momento, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o preço do diesel é o mais alto da história, cerca de 22% acima do último topo. Em alguns lugares, para você ter uma ideia, o valor pode ser um pouco desconexo para a gente, mas deve chegar perto de $7 o galão. Para você ter uma ideia, a questão de um ano atrás estava na faixa de 3,50. Portanto, nesse momento, a situação é muito, muito estranha. Das duas, uma. Se a Petrobras for cumprir aquilo que ela diz que ela vai fazer, que é atender o que a gente chama do preço paridade de importação, o PPI, né, do diesel, ela teria que aumentar agora cerca de 35% a 38% o diesel nas refinarias. Ou seja, a Petrobras está segurando por enquanto esse aumento e pode segurar até quando? Isso que eu gostaria de saber, se tem essa possibilidade de estourar daqui a pouquinho nas bombas, porque os outros combustíveis, etanol, até mesmo gasolina, sofreram mais um ajuste e bateram praticamente os níveis históricos essa semana, né? Isso. A gasolina, ela está ligeiramente... o diesel é de muito longe o maior problema. A gasolina está bem mais calma, se a gente fosse usar uma palavra bonitinha, ela está calma. Né? A defasagem da gasolina agora deve ficar em torno de 50 centavos, talvez 60 na refinaria, que vai dar aí uns, né, 10%, talvez 7%, depende do lugar, né? Mas, de novo, a gasolina é o menor dos nossos problemas. A Petrobras agora vai ter que decidir se o que ela diz é o que ela faz. Porque ela diz que ela controla os preços
de forma que o mercado vai determinar o preço dela. A defasagem nesse momento é de 30, ou seja, detalhe, a Petrobras está pagando mais caro no diesel importado. Ela está segurando o preço, literalmente, fazendo com que a empresa gaste dinheiro, porque ela está vendendo mais barato do que ela compra, né? Então, se você me perguntar até quando, eu vou ser muito sincero, se isso não reverter rápido, eu não sei se passa dessa semana, não. Ou seja, teremos aí o reajuste ou repasse desses 37%, que pode representar até R$ 1,80 ou R$ 2 no preço do litro do diesel. Aí a pergunta que eu faço é exatamente essa. Nós temos aí a crise da Rússia, a Ucrânia, enfim, influenciando o mercado internacional, inflação, preços, né? Agora, por que os estoques estão tão baixos do diesel nos Estados Unidos? Aumentou a demanda nesse período ou não houve o beneficiamento na refinaria, o processo todo da produção do diesel? Houve uma demanda maior do que esperada ou houve negligência nesse sentido na produção? Um pouco dos dois. O consumo não subiu tanto, mas especialmente desde o Covid, né, e até um pouco antes disso, aquela história da agenda ESG, muitas refinarias pelo mundo foram desativadas, refinarias de diesel, né? Ou que produzem diesel em grande quantidade. Nos Estados Unidos, na Europa, a Rússia é uma enorme exportadora de diesel, mais de 1 milhão de barris por dia são exportados da Rússia, principalmente para a Europa, e nesse momento, também por causa dos embargos, né, eles não vão poder vender ou não podem comprar, né? Então, o que acontece nesse momento é um grande estrangulamento da capacidade produtiva de diesel frente à demanda, né? E aí a gente soma a tudo isso uma situação como a da China, por exemplo, também, que tem refinarias dentro dele. Existem grandes refinarias prontas para ficarem prontas na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, em outros países, na África, no meio do ano que vem, que deve começar a produzir. Mas, sendo muito sincero, olhando para o que a gente está vendo nessa situação agora, de estoques nos Estados Unidos em níveis alarmantes, o menor nível de estoques em 14 anos, e amanhã, inclusive, sai uma atualização de novo, sai toda semana, né? Já se estima que vai cair ainda mais. Lembrando, os estoques estratégicos, eles têm a grande função de conter volatilidade, ou seja, que o mercado tenha como regular a oferta com base no estoque estratégico. Estando nos menores níveis, quer dizer que o mercado americano tem mínima capacidade de controlar preços agora. Portanto, Braga, a situação daqui para frente, das duas uma, ou a situação na Rússia acalma rapidamente para que eles voltem a exportar e todo mundo meio que esqueça a situação, ou, no caso brasileiro, e isso é uma realidade no mundo inteiro, a gente vai ver o aumento de preços atingindo de frente essa situação. E só para explicar para você, posso mostrar um gráfico aqui, Braga, se importa? Claro, claro, claro. E tudo isso Então, vai resultar em inflação, né, disparada de preços, e a safra 2023 vai estar, o custo da safra 2023 nas alturas também, né? Exatamente, é exatamente esse o problema. Isso aqui, João Braga, é o preço da commodity diesel nos Estados Unidos, tá? Eu vou mostrar o preço desde de dezembro do ano passado. Nesse momento, subiu 142%. 142%. De dezembro, 4 meses atrás, dobrou e mais 40% em dólares. Se a gente colocar em reais, que é o nosso caso aqui, lembrando que isso não é o preço da Petrobras, é o quanto ela deveria cobrar. Sim. Subiu 114%. E é bom lembrar que nesse mesmo momento o dólar vem de 5,80 para R$ 5 agora, mais ou menos. Portanto, Braga, a situação do óleo diesel nesse momento no mundo inteiro é uma situação alarmante, porque já está gerando uma... Porque, de novo, diesel não é igual só no Brasil. Todo lugar do mundo, transportes de grande porte, transportes pesados, que a gente chama, né, são feitos com óleo diesel. Trens, muitas usinas usam diesel para gerar energia. Outro detalhe importantíssimo, a região do leste asiático, que produz óleo de palma, o chamado óleo de dendê, que em muitos lugares é misturado para fabricar biodiesel, a Malásia, aquela região, está numa enorme quebra de safra nesse momento. Portanto, pressiona a soja,
que teve quebra de safra no Brasil, que também, o óleo de soja também é usado para combustível, na mistura de biodiesel. Portanto, nós estamos agora numa tempestade perfeita, por assim dizer, gerando uma espiral de preços e que, nesse momento, cria uma nuvem de dúvida no Brasil que pode, a qualquer momento, fazer com que a Petrobras tenha que elevar o preço do diesel na refinaria para não fazer conta em 34%. Alarmante essa situação, realmente é uma situação muito crítica. A gente não pode deixar de falar, de tratar e alertar também os produtores que nos acompanham, que isso vai refletir em toda a sociedade, no custo de produção para todos, né? Todos estarão envolvidos nessa disparada, nessa falta de petróleo, de óleo diesel, praticamente em boa parte dos estoques, sobretudo lá dos Estados Unidos, de quem a gente mais importa. E o produtor, diante dessa situação, como é que ele fica? O que fazer nessa hora, né? É aquela pergunta que vale $1 milhão, por dizer assim. Né? É uma pergunta difícil, né? Porque o Brasil ele é importador de diesel. O Brasil não produz diesel. Porque se o Brasil fosse autossuficiente em diesel, a gente podia ter um levante protecionista, o que é muito comum em momentos de crise, e o Brasil falar, bom, já que o nosso custo de produção... Porque lembrando, né? O preço do diesel é internacional, mas o preço de produção dele é meio fixo nas refinarias. Então, se a gente tivesse essa capacidade, e a gente teve essa capacidade no passado, a gente poderia gerar, ou melhor, uma situação melhor no passado de refino, a gente poderia eventualmente proteger a Petrobras atuar de uma forma direta e falar não vamos aumentar o diesel por causa de uma crise que não nos diz respeito. Mas nesse caso especificamente, Braga, não tem o que a gente fazer. Porque o diesel, 1/4 basicamente do nosso diesel é importado, não tem o que fazer, vai ter que comprar de alguém. E quem vende só vai vender pelo preço do mercado, não vai vender por um outro preço. Segundo, o Brasil produz biodiesel, né, para mistura junto com o nosso diesel, que nesse momento está ridiculamente pressionado por causa da quebra de safra do óleo de palma no leste asiático, que pressiona o consumo de óleo de soja, que foi o Brasil o maior produtor do mundo, junto com a Argentina, teve uma quebra de grande porte, o que também eleva o preço do óleo de soja, e aí some-se a isso a situação na Ucrânia, que ainda piora tudo, e some-se a tudo isso uma agenda ESG que fez com que a produção de diesel globalmente caísse, né, para atender quesitos ambientais e que nesse momento está espalhando o custo. Então você que é produtor, volta àquilo que eu falei há uns 15 dias atrás, é hora de controlar custos. É hora de controlar custos daquele jeito mais agressivo que você pode fazer, né? Porque, de novo, a colheitadeira, a plantadeira, né? Eles usam óleo diesel para você mover isso aí. E não tem muito o que você fazer. Não tem como distribuir. E o mercado, lembrando que o mercado brasileiro como um todo agora, não está num momento muito favorável, né? Então, é difícil até repassar custos, né? Porque as pessoas não vão pagar. Então, o que eu gosto de lembrar em situações como essa é garantir os seus preços é algo muito importante, que você consiga garantir que eles vão ficar no maior nível possível, né, travando seus preços, fazendo seu hedge, para que, ainda frente a custos elevados como é agora, você sofra menos. Porque já que você não consegue controlar o custo, no sentido de você não faz o preço do diesel, você só compra o diesel, mas o produto que você vende, você tem um controle muito maior sobre o quanto você vai vender. Então, não deixe isso para depois. Tá certo. Como você mesmo sempre diz, né, custos nas pontas dos dedos. Esse é realmente o recado do momento. Só para finalizar, 7ª turma se organizando, né, da turma de introdução ao mercado de commodities. Davi da Luz vai colocar o telefone para que a Nádia Satter receba as informações e as demandas aí que cada vez são maiores. Davi da Luz, coloca na tela, por gentileza, o telefone está aí, né, o 19019-9510-5580. E sábado agora tem o andamento da turma, né, que é a 6ª turma, né, com a maior turma até agora, né, Maurício? Isso mesmo, Braga. Sexta-feira agora temos a nossa aula da 6ª turma, vai ser sábado às 4h30 da tarde, o link vai pelo e-mail, você que está inscrito, né? Então não perde, vamos falar sobre isso. É um tema do momento, a gente vai discutir mais sobre essa situação durante a aula ao vivo, então não perca. E você que quer entender mais sobre estratégias de proteção de preço, de hedge, né? De venda no mercado de valores, conseguir entender como isso funciona, os primeiros passos dentro desse curso de introdução, não perde. Tão breve a gente encerra a 6ª turma, que ainda vai faltar uns 20 dias para isso acontecer, a gente já começa a organizar de fato os esforços para a 7ª turma. Então, mas lembrando, para você poder participar, tem que mandar uma mensagem pelo WhatsApp, por texto,
para a Nádia nesse telefone aqui que está na tela, que assim que a gente tiver qualquer informação, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? É isso então, Braga. Espero de coração ter colaborado. Eu sei que a notícia não é das melhores, mas o nosso papel aqui, como eu gosto de lembrar, não é ficar enfeitando o pavão, é informar bem o nosso querido agricultor para que ele não caia naquela conversa mole que muita gente por aí força as pessoas a acreditar, né? Tá certo, tá certo. Portanto, o alerta aí sempre bem-vindo, e apesar da notícia não ser nada favorável, tem que estar realmente absorvida, né, por todos os produtores. O impacto vem aí, né? O impacto nesse sentido virá. Maurício, um grande abraço para você. Até amanhã. Um grande abraço, Braga. Um grande abraço a todos, viu?